Olá, pessoal, mais um podcast da Manancial Podcast. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial. Como todos os podcasts aqui, a resenha vai ser interessantíssima. Moriza Peixoto Lacerda, mulher é design gráfico, ela é documentarista, essa pra mim eu achei maravilhosa, faz videomaker, ela é tudo, e aí eu quero muito conversar, muito bem-vinda, Obrigada, obrigada. Pra gente é um prazer ter você aqui. Conta um pouco pra gente como é que foi essa tua trajetória aí dentro do marketing. Obrigada, Elisete, pelo convite. Obrigada, André, pelo convite, que eu adoro vocês. Então, eu sempre gostei, como eu já estava trocando a ideia, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de criatividade, né? Seja tanto para confeitaria, para cinema, quanto para marketing. Eu não sabia ao certo o que eu queria, né? Principalmente quando a gente termina o ensino médio. O que eu vou fazer da minha vida? Pouquíssimas pessoas sabem, né? Então, eu fui sempre me aventurando nessa parte. Eu cheguei a fazer faculdade, iniciei uma faculdade, não terminei, de artes visuais, porque eu sempre gostei de pintar, eu tenho um hobby como pintura, pinto em aquarela, então eu sempre gostei muito dessa parte. Só que eu falei, quer saber? Eu não vou me adaptar a essa área, eu vou virar professora, mesmo querendo seguir essa área acadêmica como professora universitária, eu falei, eu não vou me adaptar tanto a essa área. Quer saber? Vou trocar de faculdade. Aí, durante a pandemia, ingressei no marketing. Fiz a faculdade de marketing e também fiz alguns cursos por fora, especialização. Um dos cursos foi de design gráfico. Nessa questão de política, eu comprei alguns packs, né? De Canva, pack de Photoshop e tinha alguns packs de política. Aí eu mandei mensagem pro Branco, que eu tenho ele como um pai pra mim, que eu conheço o Branco a minha vida inteira. Eu falei, oi, Branco, eu sou design gráfico agora. Se você precisar de alguma ajuda na campanha, era o ano de 2022. Eu nem sonhava conhecer o Renato, o Jorge, ninguém. Votei no Jorge em 2020, até porque a gente entende como era o cenário político naquele tempo. Mas nem imaginaria quem era. Aí ele foi e mandou mensagem, oi, Moriza, então, o irmão do prefeito vai vir a deputado, a gente tá montando um time, vem aqui conversar. Aí, na época, eu fui conversar. Na época eu conversei até com o Léo, que é o Léo Primo, que é vereador agora da cidade. Ele gostou do meu trabalho. Aí eu fui conhecendo o pessoal da equipe. E nessa, conhecendo o pessoal da equipe, eu conheci muito o Rodrigo, que é o RR, que também é vereador da cidade agora. A gente trocou uma ideia ótima. O Rodrigo é um cara fora da caixa, é um cara super tranquilo, super de boa, super criativo, que me deu muito espaço. Sim. Falou assim, o que você faz? Eu falei, Rodrigo, eu sou design gráfica, faço criação de conteúdo, mexo com rede social e, por conta do documentário, sei fotografar e sei filmar. Ele, tá bom. Aí a gente foi andando, a campanha do Renato ele foi me dando mais trabalho, o pessoal foi me dando mais trabalho. Nessa me dando mais trabalho, eu comecei a acompanhar o Renato em agendas, em reuniões, eu que cuido até hoje da rede social do Renato. Que é maravilhosa, diga-se de passagem. Eu até, poxa, sério mesmo, falei, quisera eu ter uns vídeos daquele na minha rede social. Maravilhosos mesmo, parabéns. Obrigada. Eu ia te perguntar isso no bastidor. Eu ia te falar, quem é que faz? Muito bom. Eu tenho o pessoal que trabalha com vídeo. Mas você tem a direção, você direciona ali, né? Eu edito o vídeo, alguns vídeos também são meus. Na maior parte, alguns vídeos são meus mesmo, eu que edito, eu que tiro, qual é a trend do momento no TikTok? Eu vou lá e faço. Até que o pessoal, caraca, esse do meu deputado vai fazer. Recebi bastante elogio nesse último vídeo. Fala, Moriza, só você mesmo. Eu falei, mas a gente tem que ir se recriando. E a gente sabe quando o profissional é muito bom, porque o deputado Renato Miranda, ele é um cara muito, ele é de exatas, né? Como a gente estava conversando, muito centrado, ele é um cara muito mais formal, ele é engraçado, sim, mas eu digo assim, ali do trabalho ele é um cara muito mais sério, você não vê ele... e você consegue trazer uma leveza para ele nos vídeos. Eu gosto de assistir os vídeos dele. O Renato é engraçado, porque eu posto algumas fotos dele, ele me encaminha. Só você mesmo. Olha, o pessoal tá me elogiando por essa foto. Maravilhoso, mas sério. É porque, na verdade também, o Renato, ele não é essa pessoa que as pessoas acham. Sério, o Renato, ele é brincalhão, sim. Ele é uma pessoa boa. Então, eu tento sempre mostrar isso, o que ele é também de verdade. É um profissional, um bom profissional. Consegue extrair o melhor, trazer uma outra leitura ali daquela... Eu adoro ver os vídeos da informalidade dele. Você faz muito vídeos
Vai ver como eu acompanho, tá? Você faz muito vídeo do informal ali, tipo, acabou uma votação, acabou uma decisão dentro de uma comissão, e aí você traz muito aquilo. E eu adoro essas partes. Você esteve diretamente envolvida, caiu ali, eu acho muito que não caiu, eu pelo menos acredito muito que as coisas... elas são como elas precisam ser, era para ser você. Gosto muito das conexões, você tinha ali um contato com o Branco, e aí você fez aquele contato, então o network é muito forte nisso aí, e você vai para o espaço e que eles conseguem enxergar ali um potencial. Você, dessa caminhada, você vai para 2 campanhas e você é campeã nas 2. Faz a minha campanha, Murilo. Quem quiser, Murilo Lacerda. Você vai... Primeiro, quais foram os maiores desafios de cada uma delas? Então, dado o Renato, foi porque o Renato nunca foi político. Então, você construir a imagem de um político que nunca foi político é muito complicado. Porque o Renato era o cara atrás dos papéis. Sim. Ele era o cara atrás do Jorge. A gente entende que tudo que Mesquita é hoje em dia é também por conta do Renato. Então, você construir a imagem de uma pessoa sólida que nunca foi política é um desafio muito grande. Do Renato foi mais questão o que a gente vai falar sobre o Renato? Quando eu cheguei na campanha do Renato, o RR chegou pra mim e falou assim: Moriza, isso daqui é o Renato. Renato é um cara centrado, gestor, inteligente e sabe fazer e quer fazer. Então, foi isso que a gente mostrou. O que a gente mostrou com o Renato? Olha, o Renato é um cara capacitado para ser deputado, porque o que ele fez por Mesquita, ele pode levar para o resto do estado. O que fez por Mesquita? Mesquita é hoje um município que tem quase 100% de cobertura de atenção básica. Ele levou o cartão alimentação, que é um auxílio a mais para as famílias. Então, isso tudo a gente consolida porque o marketing, ele não é imagem, o marketing é estratégia. Então, se você consolidar uma imagem que a gente fez com o Renato, o que o Renato é? O Renato é o gestor da família Miranda. Então, é isso que a gente vai vender. Que ele é um gestor, que ele é um cara capacitado, inteligente, que o que ele fez por Mesquita, ele vai fazer por o Estado. Você tocou no assunto, antes de você falar da segunda campanha, que era uma pergunta que eu ia fazer lá no final. Muitas pessoas acham, ser marketing político é só trabalhar, fazer um design bonito, é só colocar. E para essa galera aí você já trouxe mais ou menos. O que mais você pode falar sobre, é muito mais que isso? Então, o marketing fala que essa imagem é um engano muito grande. Porque, como eu falei, o marketing é estratégia e planejamento. Não adianta você pegar e falar assim, vou vender essa maçã. Ué, mas é só uma maçã. Você tem que entender qual a probabilidade dessa maçã. O que essa maçã tem de melhor? A maçã ajuda no intestino? A maçã, ela melhora a pele? Você tem que vender sempre o por trás do que é. Quando eu falo, a gente fala sempre do marketing político, principalmente, é sobre você vender mais a estratégia do que a imagem. Porque você precisa da conexão do eleitor com o político. Então, é isso que a gente vende. A gente vende uma estratégia, não uma imagem. Chegar para falar assim, por que você tem que votar nele? Igual, ninguém conhecia o Renato. Quem era o Renato? Os outros... A gente que é da política, hoje em dia, né? A gente que é da política, a gente entende, sabe que tem uma imagem do Renato. Mas o que eu queria vender do Renato? Então, foi todo um planejamento, foi toda uma estratégia para consolidar a marca Renato. Quando vocês viram que atingimos, antes da eleição, no decorrer da campanha, porque teve eu lembro muito bem do início, né? E vai ser Renato, né? A galera tinha essa ideia mesmo, era o cara do não, era o cara por trás, era o cara do papel, era o cara frio, era o cara, né? E aí, do decorrer, eu vou vendo isso se desconstruindo. Quando foi que vocês viram assim, encaixou a campanha, ou encaixou a estratégia? Foi literalmente no decorrer da campanha, porque quando a gente fala muito sobre campanha política, os 45 dias são importantes, são lógicos que são importantes, que é os 45 dias que você vai pra rua, que você abraça o povo, que você mostra para que você está vindo, que você mostra suas ideias, que você mostra porque você é competente, que você pede o voto, que é os 45 dias. Só que uma campanha não é feita dos 45 dias. Uma campanha, a principal ferramenta é a pré-campanha. Quando começa a pré-campanha? Quando você decide que você vai ser político. Quando você decide, não, eu vou ser o vereador, a partir dali já começa a sua pré-campanha. O porquê a gente fala disso do Renato? Porque quando o Rodrigo, que eu falo, que quando começou a construir o Renato, ele me mostrou um Renato, eu falei assim, Rodrigo,
Eu entendo esse Renato, a gente vai abraçar esse Renato. Mas quem é o Renato? Então, quando a gente começou a fazer a ligação do Renato com o Jorge, o pessoal começou a pensar... ele é irmão do Jorge? Ele é família Miranda? Ele é o cara que faz? Porque o Jorge é um deus. Sim. Eu falo que é muito engraçado, mas foi um dos muitos perrengues que a gente teve durante a campanha do Renato, era gravar com o Jorge na rua. Sim. Gravar com o Jorge na rua era o caos. Um vídeo que era de 1 minuto, que era no Rios, que era poder ser gravado em 10, 20 minutos, a gente demorava de 1 a 2 horas no vídeo. Porque o pessoal buzinava. Teve uma cena, até hoje eu lembro, do Campo da Bica, que o pessoal passando de carro, a mulher praticamente se jogou pela janela. Jorge, eu te amo, Jorge! Eu falei, gente, esse homem é um fenômeno. Virou um fenômeno. Jorge Miranda é um fenômeno em Mesquita. É um fenômeno, realmente. E eu sou suspeita a falar, eu sou muito fã do Jorge. Mas ele eu fui, teve, na campanha do Renato, nas caminhadas, eu fui ver isso quando, olha só, ainda estava em construção ali a figura do Renato como o candidato. E as pessoas ficavam esperando porque aí o Renato vinha na frente e o Jorge vinha atrás. As pessoas ficavam esperando no portão. Aí, senhora, eu falei, cara, esse cara virou uma celebridade. E aí eu mandei pra ele uma mensagem, falei, cara, você virou uma celebridade, porque eu vi ali a comoção das senhoras, dos pais, das crianças querendo fazer foto com ele. Eu falei, cara, esse cara, ninguém tira mais isso dele. Ele virou realmente uma comoção. E eu entendia, por muitas vezes, eu ando muito de carro de aplicativo, e eu mandava pra ele as mensagens que eu pegava dos motoristas de Uber. Nossa, que interessante. Porque eles falavam o seguinte, eles não conseguiam, e parabéns isso a vocês, chegou um momento, eles já não conseguiam decifrar quem era quem. Virou uma junção ali do Renato com o Jorge, de uma tal forma que ou eu ouvia assim, não me interessa quem é, se é indicado pelo Jorge, eu vou votar o cara. Eu não moro aqui, mas estou falando. Olha só, eu peguei feedbacks maravilhosos. Eu não moro em Mesquita, mas eu tenho amigos, eu estou mandando votar porque esse cara é o melhor. Eu vou votar no Jorge Miranda. Falava assim pra mim. Eu falei, cara, mas não é Jorge, quem é? Irmão dele. Então eu voto também. Então, acho que isso tem muito da campanha e a força, né, da liderança do Jorge. Então, vocês sentiram isso também? Não, é muito forte, né? Que foi uma das estratégias foi consolidar. Foi uma estratégia de pré-campanha, que foi a família Miranda. Sim, sim. Antes da anunciar. As pessoas sabiam e tal, mas a população não sabia que o Renato viria. Então, consolidou o nome Família Miranda, né? Que foi a marca, que eu falo que isso foi uma questão muito de um brand, né? Sim. Que hoje em dia a gente criou uma marca consolidada em Mesquita, que é a Família Miranda. Você é da Família Miranda, então você é bom. Sim. É isso que a gente vende, é isso que a gente vai continuar vendendo, se Deus quiser, nas próximas eleições. Então, quando a gente fala muito dessa questão das campanhas, tanto do Renato, foi mais essa questão da gente vender um gestor. Que o Renato é, como eu falei, inteligente, capacitado, que seria um bom deputado. E, graças a Deus, hoje em dia ele é um deputado. Do Maroto, foi mais complicado. Porque o do Maroto, quando a gente tava na rua, a gente tomava muita porrada de falar assim, eu vou botar um garoto. Sim. Isso que eu queria saber. Como é que vocês quebraram essa objeção? Porque também, uma coisa que ninguém muito fala da campanha, sobre a política em si, a dificuldade de rebater fake news. Uhum. Porque é toda uma estratégia. Quando você vai rebater, será que vale a pena rebater? Por que eu vou rebater? Entendeu? Qual vai ser o melhor momento de eu fazer um post rebatendo ou pegar o vídeo do Jorge, do Maroto gravando? Porque o Jorge, ele caga, desculpa o termo, mas ele não ligava mesmo para as fake news, né? Jorge, aconteceu isso, isso, isso. Deixa eu falar. Eu tive uma ajuda de uma pessoa muito importante também durante a campanha, que ele é social media, ele que cuida da rede social, tanto agora do Jorge quanto agora do Maroto, que é o Ferro. Falava, Ferrinho, o que a gente vai fazer? Ele, Moriza, o Jorge não quer fazer. Sim. Tipo assim, e vai vindo um turbilhão de pensamentos que você fica assim, tá, mas nesse momento eu vou ser política ou vou ser marqueteira? Entendo o lado político do Jorge ou eu vou pro meu lado do marketing e falo assim, não, mas a população precisa de uma resposta. Uhum. Então, você nunca sabia o que fazer direito. E do Maroto, as pessoas, a gente tentava tirar muito da imagem dele, que ele era uma pessoa jovem.
Então eu falava, vai pra rua, vai ser inteligente, vai falar bem, porque é o que você é. Sim, sim, que ele sabia. Porque, o que eu falo, o Maroto é a pessoa literalmente mais capacitada pra estar ali hoje em dia. Sim. Ele é um menino extremamente inteligente, capacitado. O Maroto, ele dá uma aula sobre gestão pública em qualquer pessoa, porque ele entende, ele sabe. Ele viveu aquilo dali há 8 anos. Sim. Então não é, ele caiu de paraquedas. Não, ele não caiu de paraquedas. Ele é capacitado, ele é estudado. É um menino advogado, que só Deus sabe o que ele passou pegando o transporte 4 horas da manhã, indo pra PUC. Porque eu sei um pouco o que é isso, porque hoje eu faço pós-graduação na Glória Moreno e Mesquita. Eu sou aquela pessoa que acorda 4h30 da manhã para estudar. A gente sabe a nossa capacidade, a gente sabe o que a gente passou nessa vida. Pra chegar qualquer pessoa e falar assim, ele é um playboy. Não, gente, ele não era um playboy. Sim, sim. Então a gente tentou sempre mostrar pra população que não importava se era um maroto, um menino de 27 anos, se era uma pessoa de 40 ou 50. Ele era a continuidade do governo Jorge Miranda. Então era isso que a gente vendia na eleição do Maroto. Que o Maroto era a continuidade de um governo que deu certo. Você não fica bem indo pegar seu remédio? Você quer perder isso? Sim. Não. Então você tem que votar no Maroto. Então a gente vendia uma gestão de sucesso, que também não era difícil. Sim, sim. Você vendeu algo que deu certo. A continuidade, né? Era muito batido nesse martelo nisso, né? A continuidade da gestão. Até que na pré-campanha teve o Cordel, né? Que foi uma criação do Rodrigo. O Cordel foi um vídeo extremamente engraçado, né? Porque o pessoal falou assim, será que isso vai vender? Será que vai dar certo? A gente abraçou muita causa e foi um sucesso, Cordel. E a gente falou assim, vai ter Família Miranda? Vai ser Família Miranda pra campanha? Eu falei, não, gente. Não vai ser Família Miranda. Bora fazer alguma coisa nova. Bora consolidar um pouco o nome do Maroto. Uhum. Aí o RR falando, Jorge, eu falei, é isso. Aí fui eu que criei. O Jorge é Maroto, o Maroto é Miranda. Legal. Fui eu que criei aquele design. Os outros confuso. Falei, pra ser confuso. Porque as pessoas têm que ler tanto Jorge Miranda quanto Maroto. Se botar espaçado, as pessoas não vão conseguir enxergar que Jorge é Maroto, Maroto é Miranda, que Jorge é Maroto, que Maroto é Miranda, que é Jorge Miranda. Tem que ser confuso. As pessoas têm que olhar para aquilo e ler de todas as formas. Aí foi quando criou o Jorge Maroto, Maroto é Miranda, da pré-campanha. Mas olha, descobrindo aqui uma humorista que eu nem imaginava! Então você bate na tecla que marketing... Bom, o marketing político é totalmente diferente de qualquer marketing. Então, não é. É e não é. Por que acontece? Quando o marketing, você vende experiência. Você vende sensações. Sim. Quando você compra um celular, a felicidade que você fica com um celular novo, com um sapato, com uma bolsa. O marketing político, você vende uma pessoa. Que as pessoas são desacreditadas com a política. Uhum. A gente vem de governos que as pessoas são desacreditadas, que todo mundo é safado, que todo mundo é ladrão, que todo mundo rouba, enfim. Então, você desconstruir isso, igual eu falo, eu não faço questão de postar a foto do Renato da família, do Maroto com a família, porque isso não interessa a população. A população, ela precisa entender que ela precisa de um gestor que trabalhe para ela, não que ela entenda da vida pessoal dele. Porque não vai fazer diferença na vida dela. Vou mostrar o Maroto com uma namorada, ou o Renato com uma namorada com a família. Não interessa. A população, ela tem que entender que ela tem que falar assim, o que o Maroto está fazendo? O Maroto semana que vem ele vai entregar uma creche. É isso que a gente tenta vender. Então, quando a gente fala sobre o marketing político, que a gente vende, como eu falei, é tudo uma estratégia muito grande, porque você tem que tomar cuidado. Mas se... Um exemplo. Mas se ele entregar uma escola, vão falar que está precisando da outra. Sempre vai estar assim, porque nunca vai estar bom para ninguém. Nas postagens mesmo do Renato, esses dias eu postei a Curumim. Aí a menina falou assim, mas as outras escolas. Eu falei, calma, meu coração. Você está entregando de pouquinho em pouquinho. Você está vendo um governo que não entrega. Sim. Então, é esse o trabalho que a gente fala que é o do marketing político. É sobre você pegar uma pessoa, você entender o que ela é. É igual você sentar e falar assim, igual você, Elisete.
Amores, eu quero vir vereadora. Aí eu... Brincando, tamo Não, ali. tudo bem. Em nome do Senhor Jesus. Aí, Jorge. Deus me livre. Renato, daqui a pouco tá te ligando. Até. Igual, por exemplo, o que a Elisete faz? A Elisete é uma comunicadora, mexe comunicação, fala pra mulheres, empoderamento feminino. Então, fala assim, ela tem um nicho. Então, a gente trabalha em cima desse nicho. A gente traz promoções em cima desse nicho. Mas a gente não vende propostas. A gente vende ideias. Sim. É isso que o marketing político fala. Maravilhoso. Olha só, não vende propostas, vende ideias. O deputado Renato Miranda cismou que eu tinha que vir vereador. E foi ali uma queda de braço com ele, deu tentando explicar que não é... Isso aí passa longe de qualquer tipo de pensamento meu. No meu aniversário, a gente comemorando meu aniversário, tá ele falando comigo, Elisete, pensa bem o que eu te falei. Falei, cara... Pensa bem. Falei, cara, isso aí tá decidido. Isso aí já é uma conversa que eu tenho com o prefeito, que isso aí foge a qualquer... Mas maravilhoso. Mas, cara, sensacional. Tu tá abrindo um leque. E aí tu se apaixonou por esse marketing? Me apaixonei. Por quê? Porque eu sou sagitariana, né, gente? Eu sou um pássaro livre. Minha mãe que fala, né? E eu gosto de ser livre. Eu gosto de ver gente, falar com gente, ver pessoas. Então, quando você vai pra rua, os 45, caminhada, e você vê o seu material indo pra rua... Porque a gente fala, né? A nossa equipe é muito boa. Todos os meninos, todo mundo que trabalhou muito durante a campanha, tanto do Renato quanto do Maroto, que hoje é um grande amigo meu, que foi uma das pessoas que falou assim, você tá maluca que você vai sair dessa área? Porque teve uma época que eu falei assim, o Wallace Maciel. Falei, Wallace, eu não sei se eu quero isso. Ele, cara, o que você faz? Quase ninguém faz. Falei, olha... E detalhe, né? Poucas mulheres assim, que você ali na coordenação, muito poucas mulheres, né? Geralmente quando a gente vai ver essa galera que tá à frente assim, de campanha, são homens. Não, e os outros falam, né? Caraca, Morisa, você tem quantos anos? Eu falei, cara, eu tenho 26 anos. Muito nova. Minha primeira campanha foi do Renato, eu tinha 2 anos, né? Gente, eu tô muito perdida com o tempo. 23 anos, né? Aí eu falei, não, gente, eu tenho 26 anos, mas, cara, eu acho que tudo nessa vida é tudo a oportunidade, sim. Né? A capacidade que você se encontra. Igual, tem uma melhor amiga minha que, desde nova, ela falou que queria ser psicóloga. Hoje ela é uma grande psicóloga. E eu fico falando, caraca, Bela, eu, tipo, há 4, 5 anos atrás, falei, Isabela, eu tô perdida. Hoje eu olho 4, 5 anos atrás, depois da minha vida. Aí uma vez eu conversando com o Wallace, falei, Wallace, eu não sei, acho que eu vou trocar de área. Ele, você tá maluca? Uma vez conversando no carro, você é boa nisso, cara. Se empenha, se especializa. Aí quando hoje em dia eu faço pós-graduação, né? Eu faço pós-graduação em comunicação, estratégia e brand, show. Que é a criação da marca, que é uma coisa que hoje em dia a gente consolida, né? Uhum. Que do Maroto foi pra Mesquita, mas pro Renato é pro Estado. Sim. Então, Mesquita tá consolidado Família Miranda. Agora o Estado tem que estar consolidado Família Miranda. Então é outra pegada, como você falou. Outra pegada, é outra conversa. Porque são pessoas diferentes, né? E também são questões muito regionais que a gente passa em algumas regiões e fala assim, caraca, olha aquela clínica da família que é uma UBS, não é uma clínica, tipo assim, uma clínica da família. Sim, sim. Aí você olha assim, caraca, o Jorge é foda. Verdade. Aí você vê que você não vende mentira pra família Miranda, você vem, como falei, você vende uma gestão qualificada e um trabalho concreto, né? Você não vende um sonho, uma utopia. Você vende uma realidade. Vai acontecer. Nessa trajetória aí, pode ser numa campanha ou na outra, alguma ideia tua que eles demoraram... Já falou do cordel, que na verdade não foi do Renato. Mas uma ideia sua que eles demoraram... Falou do Jorge Maroto Miranda. Uma outra ideia tua que eles demoraram assim... Não, isso não vai dar certo, depois deu super certo? Até que não, porque, como eu falei, né? O Renato, ele é muito tranquilo, né? Ele vai... Renato, tem que fazer isso. Aí ele... como que tem que fazer? Aí vai eu, Rodrigo... Não, Renato, tem que fazer assim, assim, assim. Aí ele fala, tá bom. Mas sabe, igual eu falei, né? Teve uma vez que eu fui gravar ele sentado, né? Que eu queria fazer um vídeo mais formal com ele, mas... Aqueles vídeos como se fosse de anúncio, assim... Sim. Eu falei, será que pega bem com o Renato? E ele gravando, eu não tô ficando bem. Você tem certeza que isso vai dar certo? Só que o Renato é muito despojado, né? Ele largou assim na cadeira. Eu falei, não, pelo amor de Deus, levanta. Não dá. Não dá. Mas essa questão de ideias, assim, eles compram muito minhas ideias.
Porque já confiaram também, né? Falei, se fizer assim, assim, assim. Aí o Rodrigo, mas pode ser assim? Eu falei, pode, mas talvez assim, assim, assim fica legal. Ele, tá, me manda, faz e me manda. Aí eu falo assim, ele, só faz assim. Eu falei, tá bom. Mas é sempre, eles são muito tranquilos. Como é que é o processo de criação teu? Tu tá, por exemplo, eu acho que você deve pensar... você pensa 24 horas em ideias por nada? Não, você tem um dia que tu para, surge do nada, ou você... Como é que é o processo de criação e quantas vezes de gravação? Então, com o Maroto, no começo, o Maroto era muito travado, né? Então, a gente usava teleprompter, mesmo odiando. Eu não gosto. O Renato já é muito mais adaptado a teleprompter, porque ele consegue falar e gesticular. O Maroto, ele parece uma múmia. Eu detesto teleprompter também, tá? Ele trava de um jeito que eu fico assim, menino, larga esses braços. Mas foi mais uma questão em que, cara, é verdade. É uma verdade absoluta em qualquer área, mas nada se cria, tudo se copia. Sim, sim. Já dizia o Chacrinha. Então, o processo criativo, principalmente relacionado a marketing, é você entender a necessidade da população. No meu caso, relacionado mais ao Renato, que hoje que eu cuido do Maroto, eu não cuido tanto mais, né? Eu não cuido por causa que ele é da prefeitura e tal, eu sou da LERJ, Renato. Minha questão mais relacionada ao Renato é ver a necessidade da população por trás de tudo que ela expressa. E eu sempre tento seguir um pouco o calendário relacionado. É a volta às aulas? Eu vou falar de escola. É a semana da saúde? Eu vou falar sobre clínica da família. Rodrigo, eu tento ver nos trends tópicos o que está acontecendo, mas eu tenho que entender o que encaixa no Renato. Sim, sim. O trend tópico do Twitter andar por... botar o Renato 10 horas da noite olhando pra lua. Ele vai olhar pra minha cara... Eu nem sei o que ele vai falar pra mim. Mas nunca na vida. Porque será que igual vi um vídeo do prefeito, do João Campos, né? João Campos, de Recife, né? Tô inaugurando faixa de pedestre. Nunca que o Renato vai fazer isso. Ele vai entregar. Se for uma obra, ele vai entregar. Só que ele não vai fazer aquela firula toda. E eu tenho que entender que também não é isso que eu vendo dele. Eu vendo uma gestão, o que eu vou falar? É uma faixa de pedestre? Então eu vou falar, olha, essa faixa ela vai ajudar não sei quantas pessoas, vai ajudar a sinalização, vai ajudar a conscientização no trânsito. É isso que eu vendo. Não, maravilhoso. Entender o perfil também vai ajudar muito, né? Então, a principal estratégia do marketing, principalmente do marketing político, como eu falei, é você entender o nicho e aonde você está pisando. Não vale vender uma realidade utópica. Não vale vender uma pessoa que ela não é. Porque ela vai pra rua, ela vai falar com a população, ela vai mostrar... mas você mostra, às vezes, o Renato muito rindo. Sim, eu mostro, porque o Renato é risonho, o Renato é carismático. Mas também, se você perceber, a rede social dele é toda focada para uma gestão concreta. Que ele é um gestor, que ele faz projeto de lei, que ele tem ótimos projetos de lei, quando era secretário de governança de Mesquita, que Mesquita cresceu por causa dele. Mas o Jorge já é mais, como a gente fala, né? O Jorge é um deus em Mesquita, né? Então você consegue vender essa deusidade dele, né? Você consegue vender que ele é um deus, que ele é um herói, que ele é um super-homem pra Mesquita. Você consegue vender. E ele tem esse arquétipo muito forte do herói, né? Ele tem esse arquétipo. O Jorge tem esse arquétipo muito forte. Ele não precisa estar fazendo nada. Ele tá parado. A galera vem porque acha. Talvez pela história de Mesquita, talvez por tudo que passou. Talvez, e aí eu digo por mim, não acreditava que ele ia fazer 1/3 do que ele dizia que ia fazer. Ninguém acreditava. Porque ele falava pra mim, primeiro que eu achava que era impossível ele trazer muito do modelo da gestão privada para a pública, né? Entrega, tempo, prazo, algumas coisas assim, eu achava que era utopia. Então, quando ele falava, eu falei, cara, não existe. Então, hoje, eu sou uma que falo, cara, eu não acreditava. Então, tem coisas que eu vejo hoje que eu falo, cara, então eu entendo a população que sempre viveu ou o menos ou o mesmo do mesmo, quando vê algo assim totalmente surreal,
e fala, cara, esse cara não existe, esse cara é totalmente disruptivo, né? Então, ele tem muito dessa coisa. Mas acho que você trouxe muito forte também, que isso é uma coisa que eu reparei lá atrás, e lógico, quem conhece o Renato é um cara inteligentíssimo. Muito lógico, né? O Jorge é o cara das ideias, o cara da liderança muito forte, né? O Jorge tem uma liderança muito forte, mas muito ali do bastidor, né? Para que dê certo, da engenharia é ele, né? Talvez um outro nome, talvez se a gente tivesse galgando tantos acertos, não sei. Né? Não sei, mas ele é um ponto muito forte ali de acerto. A comunicação tem mudado muito. Inclusive o digital, né, que até ontem era algo muito novo para a gente, né? Hoje em dia, na verdade, já era sabido do avanço, a pandemia acelerou o negócio mais ainda. Tu acompanha isso? Como é que tu faz para estar aí antenado aí nas tendências e tudo? Tem tempo para ajudar para isso também? Que eu falo, né? A gente sempre tenta tirar um tempinho para estudar e ver as tendências que estão acontecendo no momento, né? Porque antigamente era só propaganda eleitoral da TV, panfletagem e acabou. Aí tinha um carro de som, né? Sim. Nossa, ficava dias, né? Que não ficava dias cantando música. E você já pegou o seguinte, acabou o carro de som e não tinha mais panfletagem, né? Não. Que era muito. Quando eu peguei a campanha, eu nem sabia que não podia mais carro de som, só poderia se o candidato estiver, né? E literalmente, gente, carro de som literalmente era uma das minhas melhores estratégias, né? Você ia, cantava a música ali, ficava igual chiclete. Meu Deus, ninguém aguentava a base, aqueles carros extremamente coloridos, chamativos, chamando atenção. Mas o digital, ele se tornou uma das melhores ferramentas do marketing. Por quê? Igual, aconteceu 2 ou 3 situações no mundo do marketing político. Uma foi o tiro do Trump. Tentaram matar o Trump, né? Aquela foto é icônica, né? Icônica. Pode falar? Eu acho que ali decidiu a eleição ali. Mas decidiu a eleição ali. Aquela foto, ele é um marco da campanha política. Foi um marco. Eles começaram, inclusive, a usar aquilo. Não existe se você é de esquerda ou se você é de direita. Não existe isso. Todo mundo que entende um pouco de marketing, todo mundo que gosta de relacionado dessa parte política, entende que aquilo dali foi a foto do momento. Foi mesmo. Aí você vê que é uma situação que é uma foto marcante, que qualquer momento você vai falar da campanha do Trump, você vai lembrar daquela foto. Isso que a gente fala aqui é sobre saber usar a imagem. Sim. Aquela foto, como eu falei, vai ficar em gerações por gerações. Virou mundo, né? Livros de história, noticiários. Aquela foto vai ser a foto da campanha do Trump. Outro momento também foi uma coisa que eu bati muito esses dias, foi na questão do Pix. Que teve que vir o Nicolas Ferreira, que nem falou tão bem assim sobre o assunto. Numa parede preta, com nada demais. Mas aliás, mas ali vamos combinar. Aquele vídeo é icônico. Eu amei aquele vídeo. Você que é a mulher do marketing. Não, eu odeio o marketing do governo. Não, mas peraí, você que é a mulher do marketing. Foi um vídeo que decidiu a vida, ali decidiu uma tomada de decisão de um governo. Vamos combinar? Em 24 horas decidiu. Fez com que milhões de brasileiros se atentassem àquilo ali. Mas você acha que aquilo ali foi... Você que é do marketing. Foi um vídeo espontâneo? Então, olhando bem pro Nicolas, de tudo que o Nicolas pensa, tudo que o Nicolas age, aquele vídeo não foi espontâneo. Não, eu também acho. Mas foi um vídeo muito pensado. Mas isso que eu tô falando, foi uma estratégia. Eu acho o seguinte, foi estratégico, porque as pessoas batem muito na tecla o seguinte. Não tem como aquele vídeo ter sido espontâneo. Não, mas eu entendi que ela quis dizer. O que eu tô falando é o seguinte, a galera batia muito na seguinte tecla. Gente, tu vê, não tinha nada, era uma tela preta. Porque geralmente, cenário, né? Mas botava um 3D. Não. Foi pensado. Botava ele num chroma key. Lógico que ele tem um discurso muito bom, né? Um discurso muito... Mas eu também, quero ter uma leitura como de marketing. Não foi um vídeo espontâneo, foi estratégico. Um vídeo estratégico pensado, até porque ele acerta vários pontos durante a fala, e ele bate em vários pontos durante a fala, que a gente fala que ele
ele força a narrativa a todo momento que a fala dele é correta, desde o momento que ele fala, vamos taxar teu Pix. O Pix vai ser taxado, você não vai ter dinheiro. Enfim, a pessoa, ele pode falar quantas vezes for, mas a gente sabe que o Pix vai ser taxado. Sim. Um exemplo. Que você olha para aquele vídeo e você fala assim, o Pix então vai ser taxado. Sim. Acabou, já ali outro. Mas aí que eu falo que o maior erro foi a comunicação do governo. Por que não explicou ao certo? Desculpa te cortar. Tanto que no dia seguinte o cara foi demitido. Foi exonerado. Não tem como. A comunicação do governo foi extremamente falha. Ela, em nenhum momento, ela explicou. Ela deixou a população pensar o que bem quisesse. Aí veio o Nicolas, que já é uma pessoa popular no meio político, que tem seus fãs, que tem as pessoas que os seguem. Fala assim, caraca, tá vendo? O vídeo... Cara, eu hoje em dia nem lembro o dado, mas o vídeo foi estrondoso. Não, foi absurdo, foi estrondoso. Todo mundo que eu conhecia tava repostando o vídeo. Seja pra bater ou seja pra elogiar. Estava repostando. Eu repostei. Não, foi muito... Porque eu falei assim, tá vendo? Se o governo tivesse uma comunicação decente, não precisava disso. O erro ali foi da comunicação, realmente da comunicação do governo. Foi total, que deu brecha para que foi tanto que houve uma exoneração, né? Mas aí eu queria saber isso de você, maravilhosa. Quero saber o seguinte, como é que era a rotina? Fala aí pra galera que a galera que pensa assim, rotina. queria esse cargo, queria esse lugar. Como é uma rotina... Você só tem um ano de vida. 45 dias de campanha. 45... Não, porque 45 é quando intensifica, né? Não, mas eu nem conto, porque a campanha, pra mim, começa quando fala assim, vai ter campanha. Porque as reuniões de pré-campanha são muitas também. Nossa, são exaustivas demais. E consegue criar dentro dos 45 dias? Consegue. O que acontece? Da do Renato foi essa questão, né? A gente mostrou... O Renato gestor, depois o Renato com o Jorge, que não tem como. Tem que colocar Jorge Miranda. Sim. Renato com Jorge Miranda. E nessa questão isso tudo antes dos 45 dias. Depois dos 45 dias é só rua. É rua e rios. Pra falar assim, eu fiz isso, eu mereço seu voto. Coisa de 1 minuto, não se prolonga, rios. Uhum. Você tem que ser direto. Porque você precisa do voto daquele eleitor. Vou pegar então um conselho agora de uma mulher do marketing que deu aula. Uma mulher que foi já campeã 2 vezes, você pode dar qualquer aula aqui. Rios agora passou para 3 minutos. O que você sugere dentro da tua experiência? Desculpa, independente para quem for usar. Ninguém vê. Gente, não vê. A gente tá numa geração que é tudo muito imediatista. Você é receita de bolo. Sim. Você quer saber como é que faz um bolo de cenoura. Você sabe que é 4 ovos, leite, farinha, açúcar, cenoura, bate tudo no liquidificador. E depois bota a farinha e tá tudo certo, com fermento. Você quer isso, você quer algo imediatista. Se você chegar... Primeiramente, você não tem que enrolar para chegar no assunto. Se você está vendendo... Como eu falei, se você está vendendo o celular, você tem que chegar assim... Oi, gente, eu estou vendendo celular. Então, gente, aqui eu tenho um aparelho que ele serve para tirar foto. Aí as pessoas não vão saber. As pessoas querem saber que você está vendendo um celular. Então, você tem que ser imediatista. A gente está como eu falei, a gente está numa... Uma era muito acelerada, né? Muito acelerada. As pessoas elas não têm tempo e elas não querem ter tempo. No mesmo momento que ela fala que ela não quer perder tempo, é uma população que fica 2, 3 horas no celular direto. Verdade. Mas ela não quer perder tempo. Então, quando você vende um produto, você vende um assunto, você tem que ser, joga logo na lata. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quer vender? Como é que tu quer fazer isso? Não adianta, porque você gira ao mundo. As pessoas saem do vídeo. Você tem que ser o mais papo reto possível. Aí tu consegue. De resto, assim, filho. 3 minutos. Não, eu também acho. Eu não sei. 3 minutos, falei, galera, não fica pra ver. Qual a importância a relevância da equipe de marketing numa campanha? 100%. O que eu falo? Tive muita ajuda. Sou grata a todo mundo que andou comigo, tanto na época do Renato, agora conta do Maroto. Os meninos, né? Branco, Rodrigo, Wallace, pessoal que toca
a Lerge lá com a gente, Felipe, Marcela, Bia, Pedro e todo mundo que foi questão da minha equipe, que eu sou extremamente grata. Porque os outros... mas precisa disso. Precisei da Lohana, precisei do Wesley, precisei do Ferro, precisei de toda a equipe, precisei de todo mundo, porque todo mundo é útil. Quando você tá numa campanha política, as pessoas falam assim, mas tem necessidade dessa pessoa? Tem, porque é tudo muito rápido. Do nada uma ligação, do nada alguém puxa o Maroto, do nada o Maroto some, mas alguém falou assim, não, Maurício, ele entrou ali, não, Maurício, ele foi pra lá, o Renato some, não, ele foi pra ali. Você precisa de 1000 olhos durante a política. Então, todo mundo que chega, todo mundo agrega. E, literalmente, foi uma campanha muito tranquila. Todo mundo que trabalhou, todo mundo se empenhou, todo mundo deu o seu melhor. E, graças a Deus, tivemos a vitória. Mas naquela época, andar com o Maroto, principalmente os fins de semana, né? Que eu mais estava com ele. Porque o do Maroto, eu cuidei do Maroto em si, mas eu cuidei muito mais também atrás dos pontos, que era mais do marketing, né? Então, eu passava muita coisa pro Ferro, pra outra pessoa, assim. Então, era sempre uma questão de todo mundo olhar. Marisa, bora botar o Maroto. Que também uma coisa que eu aprendi na marra foi direito eleitoral, né? Gente, calma aí. Tá aparecendo logo. A gente não pode ter o uso da máquina. Legal você falar sobre isso. Quais as coisas que a equipe de marketing, porque tá na mão de vocês, um erro ali, né? E uma das coisas que eu presto atenção muito nas campanhas da gestão Jorge Miranda, vamos botar assim, da gestão Jorge Miranda, dos projetos, eles sempre tiveram muito cuidado com o jurídico. Eu lembro que a gente estava com um podcast todo pronto, não foi, Felipe? Falaram, não vai dar para ser. Já estava tudo certo. Não vai dar. Não, porque, por causa da data, por causa disso, por causa de não sei o quê, nem eu entendi. Então, o jurídico avisou, então tem essa preocupação. Então, é mais uma responsabilidade para vocês também, né? Sim, o que tem que ter cuidado para não acontecer? A gente, principalmente, antecipação de voto, né? Não pode pedir voto antes de 45 dias, então a gente sempre tentava... os outros assim, não, eu passo seu voto, Maroto. Não, olha, eu não tô pedindo voto, não. Porque era um dos medos. E principalmente relacionado a material gráfico, a gente tinha que tomar cuidado de mostrar a construção da gestão Jorge Miranda, da família Miranda, em alguma arte, em algum rios, mas que não tivesse o uso da máquina. Entendi. Então é aquela situação. O Felipe é seu opositor. Um exemplo. Você tá vindo na vereadora, o Felipe é seu opositor, mas você tem total liberdade de fazer o que você bem entende na clínica da família. Jorge, vou gravar usando a cadeira do dentista. Você sabe que você tem essa total... Mas o Felipe tem essa total liberdade. Então, você tem que se colocar sempre na posição... O que o Felipe pode fazer é o que eu posso fazer. Entendi. O Felipe pode gravar caminhando na ciclovia? Pode. Ciclovia pública. O Felipe pode gravar em frente à clínica da família? Pode. A frente é pública. O Felipe pode entrar para pegar um medicamento? Não. Então, você também não pode. Então, é só tomar sempre esse cuidado do que a oposição pode para você fazer. Entendeu? Show de bola. Arrasou! Que isso, ela tá demais, né? Como é que tu lidava com a pressão? A impressão que você me passava, por exemplo, tô falando sério, essa Marisa aqui eu não conhecia. A impressão que você me passava lá é que você era muito na tua, assim, quieta. É o quê? Aquilo ali é uma estratégia? Pra prestar ou atenção é teu perfil mesmo? Não. Eu prestava muita atenção, tanto no Renato quanto no Maroto. Até porque quando você faz a criação de conteúdo, você tem que sempre entender. Você tem que falar pro filmmaker, no 3 minutos de falar dele, ele falou sobre isso, isso e isso. Eu anotava. E eu passava, porque, imagina, igual aqui, um podcast. 1 hora, 2 horas. Depois tem que rever isso tudo. Sim. Então, às vezes, eu pegava take já e anotava. Um show de bola. Porque eu já entendia. Aí, por exemplo, ele falava muito sobre questão... Como ele fala, né? Ele é muito técnico, relacionado à gestão pública. Tanto ele quanto o Renato. Aí ele falava assim, porque vai ser entregue uma escola. Um exemplo. Aí eu falava, essa escola fica onde? Porque Mesquita... Eu não conhecia muito Mesquita, né? Sempre morei em Mesquita, minha vida inteira. Mas ficava ali em Nilópolis, estudava em Nilópolis e não era muito envolvida com política.
Fica na Chatuba, eu vou já pro fotógrafo. Amanhã, tal horário, tu vai lá tirar foto. Porque a gente vai fazer uma postagem, porque o Maroto falou que vai ser isso, isso e isso. O Jorge já falou que vai ser entregue isso, isso e isso. Então a gente precisa de certos tipos de dados. Mas abrange quantas crianças? Então eu já mandava mensagem pra alguém da educação. Gente, essa escola abrange quantas pessoas? Amores, vai abranger 1.400 crianças. Então eu não consegui, o meu celular literalmente não parava de tocar. Por causa da campanha, né? Maroto tá onde? Agenda, não sei o quê. Eu falava, gente, calma aí. Por isso que às vezes eu falava, gente, eu preciso dele porque ele faz isso. Eu preciso dela porque ela faz isso. Porque às vezes eu tenho que sair, eu tenho que voltar. Então, quando falava que eu ficava muito sentada, porque eu sempre, com essa questão da criação de conteúdo, principalmente relacionada ao marketing, então a gente sempre tem que ficar atento ao que está acontecendo em volta da cidade para vender. Que igual... Uma coisa que a gente reparou muito durante a campanha, que a gente fez postagens, até do Renato, foi a questão da ponte de Santa Elia e Jacutinga. Que era uma ponte que só passava um carro. Então, quando ele estava em Jacutinga, em Santa Elia, ele falava, você tem que falar isso, isso e isso. Bom, vão te perguntar 24 horas. Estratégia. Então, você tem que falar isso, isso e isso. Porque é isso, isso e isso que a população precisa ouvir. O mesmo discurso que era da Jacutinga não era da Chatuba, não era do centro. Era sempre um discurso diferente em cada reunião, porque aquela população ali, ela precisa ouvir o que é pra ela. Sim. A menina que estuda no Marco Gil, da filha dela, ela não quer saber da reforma do Expedito Miguel. Entendeu? Então, a gente sempre... Por isso que eu ficava assim... Falava, Maroto, olha isso. Maroto, preste atenção nisso. E na hora das fotos, né? Que na hora das fotos, o pessoal pega o Maroto... porque eu preciso de emprego. Eu falei, gente, isso não é com ele, procura fulano. E porque eu também tinha que puxar pra ir pra outra reunião. Por isso que era sempre assim. Imagina, Deus me livre, era coisa. Não, e você falou uma coisa certa, porque Mesquita, são 17 bairros, mas com culturas totalmente diferentes, né? Você cruza os bairros a pé. Mas são culturas diferentes. Vila Emil é diferente de Santa Elias de Jacutinga, que é colado. Que como pode, né? Como pode, diferente de Cormorama, que é... Eu hoje falo que Vila Emil e Cormorama é a zona sul da mesmo. Pode ver, pode chegar ali. Vila Emil e Cormorama parece que é às vezes um bairro assim. Sim. Aí tu fala assim, aí tu entra tipo pra outros bairros, tu fica... Eu não conhecia Santa Elias, eu não conhecia Jacutinga. Por quê? Eu só fui criada no centro, no máximo é de São Passos. É muito diferente. O centro é diferente. O centro é diferente. Você chega na Coreia é diferente. É diferente de Juscelino. É muito diferente. Hoje em dia você chegar, tipo, vai dar pra tudo mais. Se você chegar, esquece. Hoje em dia... muito diferente. O que você fazia pra desopilar a mente? Que era muita pressão, muita coisa, muita informação, muita confusão, muita agenda. O que você fazia? Nada, não é possível. Eu dormia. Gente, vocês falando sério, não é sacanagem. Às vezes tinha uma agenda ou outra que dava acho que tempo de sair, às vezes, mas a maior parte do tempo eu ia dormir. Porque eu largava eles muito tarde e via eles muito cedo. Porque tem um café da manhã 8, tem um negócio 9, tem uma agenda que acaba meia-noite. Porque, ainda mais contar o Jorge, né? O Jorge é maravilhoso, né? O Jorge fica, conversa, cruza as pernas. Fica. Cruza as pernas, fica. Parece que o mundo não vai acabar. Eu sou suspeita de falar, eu sou muito fã. Eu sou muito fã da pessoa Jorge Miranda e do gestor Jorge Miranda. É igual o Renato. Mas trabalhar com o Renato, eu falei, cara, trabalhar com o Renato é maravilhoso. Eu passei a admirar o Renato. Eu acho o Renato um ser humano incrível, uma pessoa incrível. Os outros, mas ele é assim, assim, assim. Mas você tem que entender que se ele não for assim, 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 não tem construção numa escola. Sim. Se ele for assim, 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 ele não ia entregar mais uma clínica da família. Então, tudo tem dois lados. Mas é complicado, Quem né? convive é que sabe. Galera que tá começando agora no marketing, quais dicas você daria? Estudar. Porque tanto o marketing quanto a política, ela é um cenário que muda muito rápido. Verdade. Então, você tem que ficar extremamente atento. Mas estuda o quê? Estuda o relacionado à política. O que está acontecendo no momento? Do marketing. Estudar o quê? Tendência. O marketing ele é feito de tendência. Tudo nessa vida vira uma tendência. É igual a questão da política. São dois cenários que a todo momento eles mudam muito.
Você nunca sabe pra onde você vai. Ah, porque ontem era normal ter dancinha no TikTok, mas hoje é feio. E hoje em dia a gente também tá num impasse muito grande. Ah, o TikTok vai cair, o Instagram vai cair, o Twitter caiu. Aí agora o Trends é do momento. Aí tu fica assim, gente, pra onde eu vou? Sim, verdade. Então você tem que estudar e tem que sempre se manter. Ah, mas vai ver TikTok, vai ver Reels. A todo momento tem atualidade. Vai abrir um G1. Você só tem que se manter ativa e atenta a todos os movimentos que vai se construindo tanto no marketing quanto na política. Falando mais do deputado Renato Miranda, é tranquilo? Porque eu vejo que ele está em todas as redes. Mas são formatos muito diferentes, né? Então, no Instagram, no Facebook e Instagram é mais ou menos a mesma linguagem. Porque é que eu falo, né? O Renato é gestor. Então, ele vem de gestão, ele vem de disciplina, né? Sim. De uma gestão. Então, ele, como eu falei, ele vende a ideia do que como vai ser uma clínica da família. Ele vende a ideia de como que vai ser uma escola. Então, quando a gente vai pro TikTok, já é mais um vídeo meio dele viral, falando sobre esse assunto. Já não é tanto não é foto. Até que o TikTok ficou com esse negócio de colocar foto, né? Um dia desse, mas também não é tão viral. E o vídeo o pessoal baixa, o pessoal reposta, o pessoal manda pra ele. Ah, Renato, que legal, que sei o que. Ele vai lá, aqui, amores, aqui me mandaram, que não sei o que. Mas do Renato, como eu falei, é constante movimento relacionado a mais ou menos o linguajar dele de cada rede social. O Instagram e o Facebook é a mesma coisa. É só vender uma ideia, vender gestão, vender o que ele está fazendo naquele momento. O Twitter, pra ele, não é tão bom, porque não é tão viral. O Threads, que tá que é do Instagram. Ah, já acostumou com aquilo? Que hoje em dia... É porque o algoritmo dele tá muito bom. Ele tá vendendo muito bem. Ele tá tendo um alcance muito bom. Tá chegando outras pessoas. Eu fiz uma postagem no Instagram e fiz uma postagem nele. Muita gente dele foi... O algoritmo do Threads. Não, verdade. Tanto que chega seguidor pra mim sem eu fazer força. O algoritmo dele é muito bom. Eu acho que eles estão querendo incentivar, porque eu não sei se pegou mesmo a moda dele. Não pegou, não. É porque o Twitter, ele, que é o X, né? Ele ainda é muito forte relacionado à política de extrema esquerda e extrema direita. A pessoa do meio, ela não tem muita voz no Twitter. Ou você é extremo, ou você é extremo outro. Então, o Twitter é muita questão da adolescência. Esse negócio assim de como igual. Se você chegar agora e abrir o Twitter, com certeza o BBB vai estar nos tópicos do Twitter. O pessoal comentando. Então, ou alguma coisa muito séria acontece para vir comentário relacionado a posts virais. Por isso que pro Renato o Twitter não é tão bom. Porque a pessoa que reposta, a pessoa que curte, sempre acaba sendo a mesma pessoa. Sim. Que posta, que curte. Mas a pessoa que tá no Instagram, ela não tá no Twitter do Renato, entendeu? Então, pra gente é sempre melhor Instagram e Facebook. Demorou vocês conseguirem... não sei se tu tava desde o início lá, no perfil do Renato. Não, eu entrei. Você entrou depois? O perfil do Renato foi criado justamente por causa da política. Como eu falei, né? A imagem do Renato Miranda, mostrando o que ele faz, né? O perfil abriu, acho que em outubro de 2021. Eu entrei em março de 2022. Eu já entrei quando a gente já estava tirando um pouco o Renato Miranda e colocando já mais o Renato Gestor. Foi quando teve cartão alimentação, aquela situação toda. Mas para mexer na rede social do Renato foi muito tranquilo. Como eu falei, né? O Renato é muito tranquilo de lidar. E o Renato, ele não opina muito, né? Relacionado à rede social dele. Então, a gente só vende ideias concretas para ele. Renato, então a gente precisa falar de um vídeo sobre cartão alimentação. O cartão alimentação é tal valor, atinge 14 mil famílias e é isso que a gente vende. A gente não vende um sonho. Ah, não, porque se você votar em mim, vai ter cartão alimentação na sua cidade. A gente não vende isso. A gente vende que o cartão alimentação deu certo em Mesquita. Se você votar no Renato, ele vai levar esse projeto pro Estado. Sim. E levando pro Estado, aí tem oportunidade. Mas a gente não vende nenhuma ideia utópica. Show de bola. É mais desafiador ou mais... quais são os desafios e as diferenças de estar numa campanha e estar, por exemplo, na LERJ, que é um trabalho contínuo também, né? Campanha é... Nossa. Porque a campanha, ela é muita correria. É aquela sensação de... Principalmente do Maroto,
que não era só o Maroto. A gente veio com 143, 145, não lembro direito agora, candidatos. Então eu tinha um Maroto e 143 candidatos para administrar. Maroto, você precisa abraçar os 143 candidatos. Você precisa estar na agenda de 143 candidatos. Aí a gente precisa ver todo o material dos 143 candidatos. E ver material é uma coisa muito exaustiva. CNPJ, tiragem, ver todo aquele material. A gente fez aquele mutirão de foto com todos os candidatos. Então, quando as pessoas falam assim, o que é mais cansativo? Eu falei, gente, sempre vai ser uma campanha. Por isso que eu falo, vou pra essa área porque dá dinheiro, dá visibilidade. Não, você tem que vir pra essa área porque você gosta. Porque essa área, ela tira a sua vida social, ela tira a sua família, ela tira a sua alma. Adorei. Ela falou do jeito, tira a sua alma. A sua alma, porque é uma maratona. A campanha, é isso, a campanha política... não é só os 45 dias, é todo... vai começar de janeiro, então, meu amor, vai ser de janeiro a outubro. É uma maratona, ela é constante. Você tem que estar a todo momento indo pra rua. E as pessoas gostam de te ver. Uma coisa que a gente falou assim, eu não sabia que ele era irmão do Jorge. Não, mas você tá sabendo agora, né? Então, as pessoas, elas gostam de falar assim, eu conheço o Maroto, eu conheço o Renato, eu conheço o Jorge. Porque no final, elas são eleitores. Então, falar assim, aquela pessoa é importante. Não, todo mundo é importante no processo. Todos os 160 mil habitantes, que é 160 mil... 163, em Mesquita são importantes no processo. Que a gente sempre fala que é constante. É você viver aquilo, é você dar a sua vida. É você dormir e acordar pensando num vídeo, numa postagem... E você não pode perder data, você não pode perder aniversário, você tem que sempre lembrar de todo mundo. É isso. Eita. É uma loucura. Imagina, cansei só de você explicar. Deixa eu te falar. Uma coisa, além de dormir, uma coisa... Acabou a campanha, campeão, acabou. Uma coisa que você fez, que não dava pra fazer durante a campanha, sem você dormir. Eu fui viajar. Fui ver minha família, que fazia muito tempo que eu não ia ver minha família. Falei, não, vou passar um tempo, vou viajar, vou ver minha família, porque eu não... Eu acho que eu fiquei um mês sem ver minha mãe. E como é que tua mãe pensa? Já acostumou? A minha mãe é engraçada, né? Porque eu sou a mais nova de 3 irmãos, né? O Fabrício, que vai fazer 40, Murilo, 35, Guigui, 32 e eu, 26. Caçulinha. Aí minha mãe fala assim, menina... Teus irmãos não se envolveu nisso, você me envolveu, a mais nova. Meus irmãos morrem de rir. Mãe, deixa a Murizinha. Aí fica preocupada, me ligava, filha, você tá onde? Filha, precisa de alguma coisa? Aí ela ia lá em casa, arrumava alguma coisa ou outra. Filha, fiz comida, deixei comida pra você. Filha, vem aqui, tem janta. Mas teve uma época que eu fiquei, acredito que eu fiquei quase um mês sem ver minha mãe. E minha mãe mora, 3 ruas de mim. Falei, mãe, eu não tô conseguindo ver. Quando eu chego, eu só quero cama. Quando eu já pulo da cama, já tomando banho, trocando de roupa e já saindo de novo. Durante a campanha, geralmente, são quantas horas de sono? Porque eu via, assim, vocês ficam muito tarde na rua. E aí, no outro dia, eu ia acompanhar, vocês estavam muito cedo já na rua. Eu falei, sei lá, 5 horas, 6 horas de sono. Porque também a mente não para, né, Elisete? E aí, às vezes, você fica assim, quer saber, vou ver uma série. Muito tempo que eu não vejo uma série. E dormi vários episódios. Aí, às vezes, eu acordava assustada, olhava o relógio, que era 3 horas da manhã. Cochilei do sofá e ia pra cama. Mas é muito exaustivo. Mas, como eu falei, eu gosto. Eu me sinto bem. Eu me encontrei numa profissão. Você se encontrou na política? Não, eu me encontrei no marketing. Que é uma profissão. Não é isso que eu me encontrei no marketing. Eu gosto dessa questão de venda. Eu gosto da criação do brand, de você mostrar uma marca, de você consolidar uma marca. Hoje a gente tem consolidado a marca Família Miranda e Mesquita, que, no caso, ano que vem vai ser mais consolidada ainda, que vai ter Jorge Federal, Renato Estadual. Deixa eu te falar, já não precisa falar nada, mas já na tua cabeça já fica assim, passando coisas, tipo de ideias. É porque lá na LERJ já tá bem corrido, né? É muita reunião, é muito já planejamento, já é criando vários roteiros, várias estratégias que vão ser usadas já para esse ano, para consolidar o ano que vem, né? Então, a mente não para. Já é questão de a gente ter que fazer isso, isso e isso, porque a população... Porque, tipo assim, Mesquita é uma coisa. Sim, sim. Você vender para uma pessoa lá para Maricá, você vender um candidato lá para Cachoeiras de Macacu, Valença, outra história. Vocês acham que...
eu tenho a minha opinião sobre isso, né? Mas vocês acham que a gestão Jorge Miranda, que é uma gestão que é falada em muitos lugares, eu sei porque eu tenho amigos que moram fora, né? E como eu falei, eu andava nos carros de aplicativo, ficava impressionado com a visão que a galera, tipo, pô, vocês têm sorte, pô, vocês acham que vai ser um facilitador? Vai. O que eu falo, né? O Jorge, hoje em dia, ele é uma pessoa muito amada. Ele é um deus em Mesquita, né? Então as pessoas votam no Jorge, as pessoas votam de olhos fechados. Aí a pessoa só quer saber o número do Jorge. Que número o Jorge vai vir? Ah, então é nesse número que eu vou votar. E hoje o Renato, ele também já conseguiu consolidar uma marca em Mesquita junto com o irmão, que no caso é a família Miranda, então vai ser uma dobrada só. Lógico, tem gente que vai votar em um, vai votar outro, é normal da política. Só que hoje em dia a gente entende que é muito mais fácil do que em 2022. Porque tem todo um processo construído, né? Hoje em dia ele é político. Você vender pra uma pessoa que não é política, como eu falei, a gente vendeu Hoje em dia, que eu falo, a gente ainda vende o Jorge e o Renato como pessoas? Vende, porque hoje em dia eles já são mais conhecidos. Mas pra qualquer lugar, a gente vende gestão. E a gestão é gestão Família Miranda. Arrasaram mais. Amoriza sem ser a marqueteira. Já sei que é confeiteira. O que você gosta de fazer mais da confeitaria? Bolo. O que acontece? Quando eu fiz o curso de documentário, eu tinha vontade de abrir um canal chamado Gula pra Toda Rua. Por quê? Porque eu gostava dessa questão de culinária e gostava de questão de ir pra rua, filmar, fotografar, falar com as pessoas. Então, eu falei assim, e eu tava naquele negócio, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu faço jornalismo? Não faço? Meu irmão falou assim, Moriza, que meu irmão que trabalha na IC. Tem um curso de documentário na IC, você quer fazer, não? Eu falei, como assim documentário? Ele, você não gosta de documentário? Você não vê documentário? Então é um curso sobre isso. Nesse curso de documentário eu aprendi a fazer roteiro, filmar, fotografar. E eu tava numa onda que eu era viciada em programa culinário. Eu passava o dia inteiro vendo Chelsea Home Health. Cake Boss. Nossa, Masterchef, então, vi todos. Eu era alucinada. Só que eu sempre gostei de confeitaria. Eu sempre gostei de chocolate, sempre gostei de doce. Sempre gostei dessa parte artística, né? Aí eu falei, quer saber? Literalmente, eu sou confeiteira porque eu fiz o curso de confeitaria mesmo. Master, eu tenho doma, chapéu, livros. Eu fiz todo esse curso. E eu comecei a vender bolo pra fora. Eu fiquei, acho que quase um ano vendendo bolo, vendia ovo de Páscoa, tudo pra fora, docinho. Vendia bem? Vendia. Só que eu tinha emprego. E eu, sem outro emprego, eu fazia as coisas pra vender nesse emprego. Vendia bolo de pote, vendia trufa, vendia torta, fazia várias coisas assim, vendia nesse emprego. Só que eu comecei que eu falo, eu nunca sabia o que queria, Eu falei, quer saber? Eu vou largar a confeitaria. Porque eu tive uma desilusão relacionada a uma cliente que acabou com a minha vida, que eu falo, né? As pessoas às vezes não têm tanto tato, mas também entendo a situação dela. Falei, quer saber? Eu não quero mais saber disso. Eu larguei a confeitaria. Só que durante a pandemia, eu trabalhava em um hospital. Eu trabalhei durante 5 anos na área administrativa hospitalar. Cara, foi muito agoniante a pandemia pra mim. Porque todo mundo parou, né? Eu não parei. Sim. Eu trabalhava no hospital. E eu comecei a ficar muito agoniada. Nossa, eu chorava todo dia. Porque, literalmente, eu via muito corpo. Muita gente passando em sacola. Foi uma coisa muito agoniante pra mim. Foi quando eu descobri a pintura. Que eu comecei não tinha nada pra fazer. Comecei a vasculhar minhas coisas, achei tinta, achei papel. Aí eu comecei a pintar, só que eu falei assim, que técnica eu vou fazer? Aí foi quando eu comecei a estudar sobre aquarela. Aí eu comprava as coisas na Amazon, chegava em, 2-3 dias na minha casa. Aí foi quando eu comecei a me interessar por aquarela. Até hoje eu pinto. Eu pinto quando eu tô estressada, eu vou lá, pinto e tal. Bebo meu vinho, boto a luz baixa, boto música calma e passo a noite toda pintando. Eita. Quer dizer que já estamos nos preparando para 2026. Já está pensando em muita coisa. Já está pensando em... Hoje em dia dá para... quando a gente fala em eleição, quando fala em uma campanha, tem como desassociar do marketing? Não. Hoje em dia, só não tem como, porque, como um exemplo, com a onda tanto do Bolsonaro quanto do Lula,
Muita gente se apegou a isso. O que você vai vender? Eu vou vender que eu sou apoiado. Cara, do Lula nem tanto. Mas do Bolsonaro, o que teve de deputado, o que teve de vereador, que só foi pelo... Gente, me desculpa, mas quem era Witzel? O nosso governador. Verdade. Quem era? Ele veio num hype falando que ele era o candidato do Bolsonaro. Muitos fizeram isso, né? Então, imagine se não tivesse o marketing, uma mídia pra isso. Pra fazer blusa, pra fazer boné. É igual a questão do Trump relacionada ao boné. Uhum. Se não tivesse alguém que pensasse nisso, não criasse essa linha tênue de o que é comunicação, o que é marketing, o que pode, o que não pode, o que vai vender, o que não vai vender. Porque a gente, quando a gente fala muito sobre o marketing e a venda, a gente tem que sempre pensar e falar assim, tá, você é bolsonarista? Não. Você votaria no Nicolas? Não. Mas por que você não votaria no Nicolas? Porque ele é bolsonarista. Você não falou porque ele fez um projeto de lei que aprova bater em mulher. Você não falou que ele chuta a mãe dele. Você só falou que ele é bolsonarista. Você vota no Nicolas? Voto. Por quê? Porque ele é fechado com o Bolsonaro. E se não tivesse essa onda dessa mídia, desse marketing? Porque, cara, podem falar o que for do Bolsonaro, mas uma das melhores campanhas, pra mim, foi a campanha de 2018 do Bolsonaro relacionada a marketing. Foi tudo do céu, né? A presença dele no marketing foi muito forte, a presença das redes sociais, a bancada da fake news, ele pegou um nicho de corrupção, ele abraçou de uma tal maneira, e ele vendeu esse nicho de corrupção, que ele é contra a corrupção, porque o Lula era corrupto, que o Lula era presidiário, e o pessoal foi abraçando. As pessoas tanto que dali começou, Lula ladrão foi dali. Que as pessoas foram abraçando, pra mim foi uma das campanhas mais sólidas relacionada a marketing. Mas ele vendeu fake news. Gente, eu entendo que fake news não se combate, que você entende que fake news não é uma coisa legal relacionada, que você vende uma proposta falsa, que é uma coisa extremamente errada. Mas quando eu tô falando relacionado a marketing, tá? Mas quando a gente fala sobre marketing, foi o que vendeu, ele se elegeu, gente. Verdade. Então, quando você quer construir um nicho, você tem que abraçar esse nicho relacionado da forma correta. O que ele fez foi correto? Não, ele não fez o que ele foi correto. Tanto que não fez que ele não se elegeu. Verdade. Ele não tinha mais contra corrupção, mas o Lula tá livre. Ele não tinha mais um nicho. Ele não tinha mais tanto apoio, porque as pessoas entenderam que ele fez foi errado. Mas se você pensar na campanha de 2018 para a campanha de 2022 dele, foi duas campanhas completamente diferentes. Totalmente diferente. Sensacional, maravilhoso. Quer fazer alguma pergunta, Felipe? Maurício arrasou, top. Respondeu até além do que eu preparei aqui algumas perguntas, mas você falou muito mais. Mas eu esqueci de falar aqui. Um bastidor... O bastidor de uma campanha que a galera nem imagina, porque o povo acha que tudo são flores, né? Bastidor de uma campanha, mas eu digo assim, algo tranquilo, que você já falou que não tem hora, não tem mais vida social, não tem mais alma, mas o que mais que rola muito dentro do bastidor? Cara, foi uma questão também muito de amizade, né? Eu, literalmente, na política, eu fiz amigos incríveis, conheci pessoas incríveis, até o Maroto mesmo, que hoje em dia é meu amigo, tenho um carinho gigante por ele, que ele me mostrou ser uma pessoa extremamente carinhosa, amorosa, atenciosa. O Renato, o Jorge, disciplinados, inteligente, tem um compromisso com a gente, funcionário, muito além. Então, quando a gente fala sobre... Porque, como eu falei, né? As pessoas hoje em dia, ela tem uma questão da política, que todo mundo rouba, que todo mundo é ladrão, sim. que ninguém presta. Então, a gente desvincular isso é o nosso dia a dia. É fazendo amizade, sendo companheiro, entender, que eu falo, você também tem empatia e você entendeu como um todo também a população, porque quando a gente ia pra rua, a gente nunca foi hostilizado, mas a gente foi muito abraçado. As pessoas chegavam e falavam assim, não, o que o Jorge fez, ninguém faz. Então, você via a nossa gratidão, a nossa satisfação de estar vendendo uma pessoa para dar continuidade de um governo que literalmente faz diferença na vida das pessoas.
A gente tenta divulgar aos poucos, mas Mesquita tem cada programa sensacional. Esse 60 a mais, eu conversei com uma senhora que ela estava caindo em depressão. Sim. E ela falou que 60 a mais tirou ela da depressão, porque ela sai, ela vai fazer exercício, ela vê gente. Essa questão do cartão alimentação. É pouco, mas imagine para uma mãe que tem 4 ou 5 filhos numa rede pública. Não, eu particularmente sempre falei com o deputado Renato Miranda. Porque a gente fala... Eu falo que é mais questão que a gente falou assim... Teve gente que falou assim, mas isso é mixaria. Eu falei, mas é alguma coisa, gente. Não, e outra coisa, eu falava muito porque eu falo da pauta da mulher, cara. E aí, você não tem como você não fazer um recorte e entender que mais de 48% das mulheres no país, elas são as chefes de família, elas são as mantenedoras. Então, esse cartão alimentação, ele vai impactar, sim, na renda dessa família. Fora que também estava impactando na economia. Na economia, não, né? Eu falei, acho que foi na reunião de mulheres do Renato, eu falei, na economia da cidade, na economia local. Eu entrei dentro do mercado e falei assim, nossa, tá cheio. O menino falou assim, virou o cartão da educação. Tu tem noção do que é isso? A pessoa que era o responsável... Gira a economia dentro da cidade, Gira a economia dentro da cidade. Então, não tem como não impactar. Não tem como. Então, fala isso, a pessoa... Primeiro que talvez aquele valor não faça diferença para ela e ela não consiga... É o egoísmo. Ela não consiga ver isso... Ao todo, de forma holística, na verdade, né? Não, holisticamente. A gente acompanhou alguns atletas de alto rendimento. Nossa, eu acompanhei uma família, Fernanda, que ela tinha um filho que ele era atleta de alto rendimento, ele fazia natação, ele estudava, ele ali do Cosmorama, ganhava cartão alimentação, o psicólogo, fono, fisioterapeuta dele, era tudo dentro do município. A mãe dela era atendida dentro de casa. A mãe dela recebia todo o remédio. A mãe dela recebia todo o atendimento. Ela também, tudo que ela precisava relacionado dentro do governo, ela era atendida. Eu conheci uma família também, esqueci o nome dela, mas eu lembro o nome da mãe, né? Mas é o nome da menina que foi atendida, Rafaela. Eu conheci ela na campanha de 2022 do Renato. O Jorge salvou a vida dela. Ela precisava de uma bomba de insulina que ela nunca conseguia. O Jorge conseguiu essa bomba de insulina. Ela recebe todo mês ela recebe a insulina na casa dela. Hoje em dia ela fica com a bombinha dela de insulina e a mãe dela fala, Moriza, o Jorge salvou minha vida. O Jorge salvou a minha filha. Então você vê que políticas públicas aplicadas com qualidade, com responsabilidade, muda sim a vida das pessoas. Sim. E é isso que a gente vende. Mas você fala isso porque você é marqueteiro e você está dentro. Sim, mas você também não consegue entender que você atinge a vida de alguém positivamente? Que você está atingindo uma família? Que você está literalmente mudando a vida de alguém? E é isso que a gente vende. Arrasou, maravilha. Bom, a gente está encerrando. Ficaria aqui te ouvindo até amanhã, mas foi maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado. E você já deu conselho aí para quem quer... Estudar, gente. Estudar e... especializar. Expectativa, Moriza profissional de marketing para daqui a 5 anos. Hoje eu faço pós em comunicação, estratégia e brand na SPM. Penso fazer meu mestrado em comunicação política, mais indo um pouco pro marketing, mas a Moriza mesmo, ela tem um sonho de ser professora universitária. E vai ser. É o meu sonho mesmo, é ser professora universitária. E para prestar que eu falo, né? Eu entrei no marketing, hoje em dia eu estou me especializando e a partir daqui, não sei, né? Que eu falo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Entra lá no meu Instagram, gente, não tem nada sobre marketing. Nada. Às vezes uma coisa ou outra que eu posto no story. Mas agora que eu quero começar a divulgar, vou dar umas dicas ou outra para futuramente eu abrir uma consultoria, porque algumas pessoas já me pedem, né? Mas você presta, você faz uma... Eu conheci uma menina que ela tinha um negócio de marketing, ela falou assim, mas você já trabalha com isso? Qualquer coisa a gente coloca. Eu falei, não, cara, eu não trabalho com isso. Eu trabalho para um grupo político, mas eu nunca prestei por fora. Mas todo mundo... Moriza, monta uma criação de conteúdo de alguma coisa pra mim. Eu vou lá e monto. Falei, cara, eu consigo montar pra todo mundo. Pergunta se eu consigo montar coisa pra mim. Vou te pedir também, monta pra mim, Moriza. Outra coisa. Monta pra mim também. Se o problema é esse, pra gente botar meu nome aqui na lista pra você fazer. Olha, gente, maravilhoso.
maravilhoso. Bom, cara, parabéns. Você Obrigada. é muito nova. Você vai conquistar, sim. Primeiro que ficou claro que você é muito disciplinada, você é muito focada ali no que tu coloca pra fazer, muito criativa, né? Que é muito difícil. Cara, criatividade, ideias valem dinheiro, já dizia. Qual o nome do arquiteto? Ideias valem dinheiro, né? E isso, as pessoas falam, me dá uma ideia. Não é assim não, cara. Avisa eles. Cobrar sacanagem. Mas, fala aí, considerações finais. Então, eu adorei estar aqui com vocês. Eu sempre te admirei. Sempre falei isso pra você, né? Que eu sempre te admirei, adoro o seu Instagram, adoro tudo que você posta. Andressa aí, Felipe, né, André? Felipe é o amor da minha vida. Conheci o Felipe da campanha do Renato. A gente teve uma troca excelente. Morisa, bora fazer um podcast, coloca o Renato, bora. Depois a gente sempre sabe como é que é o podcast com o Renato. Mas eu adorei estar aqui. É bom também as pessoas conhecer um pouco o por trás do candidato, né? Que é uma equipe, é uma construção, é toda uma narrativa, uma estratégia, um planejamento talvez de meses ou anos. Porque ninguém fala assim, vou vir candidato, dane-se. É uma gastação de tempo, de dinheiro, de vida. Porque eu falo que eu tenho um ano de vida, por quê? Porque eu tive a campanha do Maroto de 2022. Ih, meu Deus, 2022 o quê? De 2024. Tive a campanha do Renato 2022. 2023 eu fiquei sossegada, né? Tive a campanha do Maroto de 2024. Tô tendo esse ano sossegada. Como vocês estão vendo, eu não estou tendo um ano sossegada. E ano que vem a campanha de novo. E a campanha, né? Que é Jorge Federal, Renato Estadual. Show de bola. A campanha. Gente, a campanha. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi sensacional. Tu deu uma aula aqui hoje, tá? Galera, gostou? Dê like, compartilhe. Espero vocês no próximo Manancial Podcast. Abraço. Beijo, gente.